virtuosas, mais do que joias preciosas. Nesta geração vamos brilhar, mais do que joias preciosas. Nesta geração vamos brilhar. Eu queria perguntar para você: em que tempo nós estamos vivendo? Em que tempo você está? Em que tempo é esse? Adoramos o Senhor com os hinos que diz assim: solta o cabo na nau. É fácil soltar o controle das nossas vidas? Não é. A palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas. E eu digo para mim e para você que nós estamos então em um tempo de guerra, em um tempo de dificuldade, em um tempo onde todas as coisas, a nossa sociedade, o nosso sistema está então nos espremendo, não é? Então eu comecei a meditar e falei: Deus, esse tempo é um tempo de confiar, é um tempo de buscar. Se estamos em tempos de guerra, então nós não podemos então ficar à parte. Não podemos então ficar desligados, porque é tempo de guerra. Amém? Mas nós vamos abrir a palavra do Senhor. Falamos em tempo de guerra, é porque nós precisamos confiar. Abra para nós em nome de Jesus, Josué 1. É uma passagem, uma palavra bem conhecida da igreja. Em Josué 1, nós vamos estar meditando essa palavra para então dizer ao Senhor que nós vamos confiar nele. Senhor, nosso Deus e Pai, graças e glórias nós te damos por tua fidelidade, Senhor. E nessa noite, ó Pai, nós estamos aqui reunidos no teu nome, Senhor. E a tua palavra diz: onde teu Espírito está, a abundância, Senhor. E nessa noite, Espírito de Deus, mais uma vez eu glorifico e bendigo o teu nome, porque a tua fidelidade permanece para sempre. Aleluia. Estou bem à vontade neste lugar, pois assim, parece que eu estou na minha igreja, em casa, tão lindo, tão aconchegante. E eu falei: Deus, estou em casa. Amém? Estamos, né? Estamos entre irmãos, então nós estamos em casa. Josué 1, então, a palavra do Senhor vai dizer assim: depois da morte de Moisés, homem que servia ao Senhor, falou Deus ao assistente de Moisés, chamado Josué, filho de Nun: agora que meu servo Moisés está morto, você será o novo líder para o povo de Israel. Prepara-se para guiar todo este povo na travessia do Rio Jordão, para entrar na terra que eu estou dando aos israelitas. O que prometi a Moisés, repito a você: todo lugar onde porém vocês colocarem os seus pés, eu darei aos seus descendentes de Israel. Seu território se estenderá desde o deserto ao sul até as montanhas do Líbano, ao norte o mar Mediterrâneo, a oeste até o rio Eufrates, a leste, incluindo ainda toda a terra dos heteus. Ninguém será capaz de impedir a sua marcha enquanto você viver, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não abandonarei, nem o deixarei de ajudar a você. Ser forte e corajoso. Você terá sucesso como líder do meu povo e vai conquistar a terra que eu prometi aos seus antepassados. É importante que você seja forte e valente e que tenha cuidado de obedecer todas as leis que Moisés ordenou. Se você quiser ter sucesso em tudo o que vai fazer, seja obediente a todos os pontos da lei que o meu servo Moisés passou para vocês, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Não se canse de lembrar ao povo as leis deste livro.
E você mesmo trate de meditar nela todos os dias e todas as noites, para ter certeza de que está sendo obediente em tudo o que nele está escrito. Só assim você prosperará e terá sucesso. Digo e repito, seja forte e corajoso, nada de desânimo, e não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor seu Deus está com você, esteja aonde você estiver. Então Josué deu as seguintes instruções aos oficiais de Israel: passem pelo caminho, passem pelo acampamento e diga ao povo que prepare o suprimento e o equipamento. Daqui a 3 dias vamos atravessar o Rio Jordão e conquistar a terra que o Senhor, seu Deus, prometeu a nós. Amém? Então, nós estamos então em tempos de guerra. E nós não temos então uma outra opção a não ser confiar no Senhor. Aqui a palavra do Senhor diz então que o Senhor chegou para Josué, assistente de Moisés, andava com Moisés, e falou para ele: olha, meu servo é morto, então você de hoje em diante vai assumir esse povo. Vai assumir esse povo. Então eu digo para você e para mim que o Senhor nos escolhe, nos chama e diga para nós: olha, essa missão é para você. É para você conquistar, é para você fazer. Então a palavra do Senhor vai dizer que Josué então falou: então como eu vou fazer isso, Senhor? De que forma farei isso? Então o Senhor disse para ele: olha, você procura então obedecer à palavra. Você procura então não se esquecer do que o meu servo tem falado para você. E hoje, vivendo em tempos de guerra, nós não confiamos às vezes, não entregamos tudo ao nosso Deus, porque a nossa capacitação está em nós, está no nosso conhecimento. Então nós não temos essa certeza então de confiar no Senhor. E eu vou contar uma história, uma ilustração que diz que um rapaz, ele pegou uma corda de uma extremidade à outra, vamos dizer, de um morro ao outro, né? Lá está dizendo na historinha que ele é de Nicarágua, então ele pega uma corda de aço e joga na outra extremidade, e ele anda nessa corda de aço, nessa corda, de uma extremidade à outra. Eu não sei se aqui é um vale, mas nos vales, né, as pessoas que fazem neopimismo, não é isso? Eles fazem isso? E aí, e diz essa história que esse rapaz, então, ele andava para lá e para cá, e a multidão aplaudia. E aí ele, terminando então o show dele, sendo aplaudido pela multidão, e ele veio para uma senhora e falou assim: a senhora acredita que eu atravesso outra vez essa corda com um carrinho de mão? Ela falou: acredito. Mas a senhora acredita que eu posso então atravessar outra vez esse carrinho com uma pessoa dentro, nessa corda? Ela falou: acredito. E aí então ele falou assim: então eu encontrei uma corajosa. Então a senhora vai entrar no carrinho e nós vamos atravessar então essa corda de aço de uma extremidade à outra. E ela falou: de jeito nenhum, de forma alguma. E ela falou, e ele falou: mas como? A senhora disse que não acreditava que eu faria isso? Sim, mas eu não disse que eu confiava. E o que eu quero dizer com isso? Que o Senhor, que acreditar é muito diferente de confiar. Às vezes nós confiamos, sim, eu confio na presidente Dilma, vamos dizer assim, né? Confio, né? Melhor, eu acredito. Mas nós confiamos? Tá certo? Então veja só, o Senhor então confiou a Moisés, a Josué aqui essa missão de levar o povo para a terra em que ele havia prometido. Então eu imagino que Josué deve ter ficado assim:
agora? O que eu vou fazer? Conhecendo o povo? Então ele diz, e o Senhor dá para ele as instruções e ele chama o povo. Então, Josué aqui, a opção dele, o que era? Era confiar no Senhor. Era confiar na lei. Era confiar em todas as instruções que Moisés havia passado para ele. Ele não tinha outra opção. E diante dessa situação de confiar no Senhor, para que esse povo venha herdar a terra, não é diferente de mim e de você. O que nós queremos falar nessa noite? Que o acreditar é diferente de confiar. Então, essa senhora, ela acreditava que ele poderia fazer isso, mas ele não confiava. Só que, para acreditar, para confiar, implica, então, em 3 aspectos. Nós precisamos, então, assim como Nicodemos, a palavra do Senhor fala em vários homens que também estavam inconformados com a situação, em tempos de guerra. Então ele foi para o Senhor. A palavra do Senhor fala em João 3, a partir do 27. Vai dizer então que Nicodemos também era um homem que conhecia a palavra do Senhor, que sabia quem era a religião da época, mas ele também queria confiar no Senhor Jesus. Então ele falou para o Senhor, ele foi procurar o Senhor Jesus, conhecendo ali a palavra do Senhor, e ele falou, não, esse homem é diferente, eu preciso saber o que tem nesse homem. Eu preciso confiar em algo, não palpável, mas algo que me traz segurança. Então a palavra do Senhor diz que ele foi procurar então Jesus à noite. E Jesus, naquela conversa, naquele relacionamento todo, ele foi falar para o Senhor, mas é diferente. Mas como pode isso? E o Senhor Jesus falou para ele, mas Nicodemos, você é mestre da lei, não sabe, não conhece as Escrituras, não sabe que é necessário nascer de novo, não sabe que é necessário confiar, não sabe que é necessário entregar. Então a palavra do Senhor vai dizer para ele, Jesus disse para ele, é necessário que você confie, é necessário que você entregue os teus caminhos ao Senhor. É necessário então que haja uma mudança. E aí eu comecei a imaginar que aquela senhora, quando ela recebeu então esse convite, né, de ir para o carrinho, então a ir atravessar, e ela disse para ele, não, eu creio, mas eu não acredito. Então, em nosso tempo hoje, muitas vezes é difícil confiar em Deus. É difícil confiar em Deus? É difícil confiar? É difícil entregar tudo que temos ao Senhor? Não. Não é. Não é difícil entregar ao Senhor. Sabe o que precisa? Coragem. Coragem. Eu fico imaginando a vida de Nicodemos, como ele teve essa coragem de procurar o Senhor à noite. Não é? Ele foi ousado. Ele teve uma ousadia, porque imagina ele um sacerdote, era uma autoridade da época. No entanto, ele foi. Ainda que ele foi escondido, irmão, ele foi escondido, tudo bem, mas ele foi. E aqui, a palavra do Senhor diz também que Josué, ele foi corajoso, porque o Senhor sabia muito bem, sabe muito bem, irmãos, que para chegar, para herdar o reino dos céus, para chegar onde nós vamos chegar, não é fácil. O mundo nos oprime cada dia. Todos os dias nós somos oprimidos pelo movimento, somos oprimidos então aí pelo mundo. Então quando eu fico imaginando que o Senhor, olha, veja quantas vezes o Senhor falou para Josué, ser forte, corajoso. Ser cristão autêntico, confiar no Senhor, entregar ao Senhor, nós temos que ter muita coragem. Muita coragem. Nós estamos então ali no campo, no acampamento dos adolescentes. Eu assim, no nosso tempo não tinha, né, esses acampamentos, né? Nossa, tão maravilhoso que eles ali, eles falam o que pensa, falam o que quer, e é interessante isso. É um momento deles. Então eu falei, nossa Deus, nos abençoe para que os nossos adolescentes venham
conhecer o Senhor. Venha confiar no Senhor. Venha, ter essa experiência com o Senhor. E para confiar no Senhor, nós precisamos conhecê-lo. Um relacionamento. E daí, quando o Senhor então confiou a Josué e falou: ser forte, ser corajoso. Então eu creio que o Senhor entrega a mim e a você ministérios, pessoas, porque Ele acredita em você. Ele sabe que você é capaz de fazer. Mas temos que ser fortes, temos que ser corajosos. Então, nesse tempo de guerra, nós temos que confiar, entregar os nossos caminhos ao Senhor, e descansar no Senhor. Então, essa confiança que o Senhor passou para Josué, então, ali naquele diálogo, naquela conversa ali, então eu creio que essa proximidade, então, fez com que Josué se levantasse de verdade. Fez com que Josué fosse. Porque é bem clara, é bem nítido. Olha, Josué, eu prometi. E o que é que o Senhor tem prometido a mim e a você? O que o Senhor tem prometido para nós? Olha, igreja, permanece firme, permanece fiel, porque tem um céu que nos espera. Aleluia. A igreja de hoje, irmãos, nós como igreja do Senhor, está muito difícil de permanecer fiel ao Senhor. Eu falo por mim, eu falo por nós. Está muito complicado de ser fiel ao Senhor pelo sistema. Irmã, você está culpando o sistema por não ter um relacionamento com o Senhor? Não. Eu quero dizer para mim e para você, Jesus está próximo. Então há uma promessa. Nós somos cidadãos dos céus, nós pertencemos ao céu. Nós estamos aqui então de passagem. Nós temos uma identidade, há uma eternidade esperando por nós. Não vou me deter nas coisas desta terra. Mesmo porque a nossa identidade é lá de cima. Não é isso? A minha identidade está lá. Quando você passa pela rua, logo as pessoas notam. Aí vai um homem, uma mulher de Deus. Não é assim? Na minha escola, na sua escola, no seu trabalho, você é diferente. De fato é. De fato é. Uma experiência bem rápida aqui. Nós estávamos lá, então no porão da minha casa era uma igreja, uma congregação, E aí, muitas pessoas, com espíritos imundos. E lá o Senhor, pela misericórdia deles, todos eram libertos para a glória do Senhor. E em um desse culto de libertação, tinha um rapaz que estava com um espírito imundo e ele dizia para mim e para minha irmã assim: as suas mãos têm fogo, ele está me queimando. Então nas suas mãos há poder, há fogo de Deus, há poder do Senhor. Então realmente você é diferente. Realmente quando o adversário olha para mim e para você, é diferente. Ele vê, olha, aquele é servo do Senhor. Então nas suas mãos tem poder sim, nas suas palavras tem poder sim. Às vezes eu falo muito com os adolescentes: cuidado com o que você fala. Eu falo para as mães: cuidado com o que você fala. Cuidado. Há poder nas suas palavras, tanto para abençoar como para amaldiçoar. E voltando aqui, não é como aquela mulher pôde falar para aquele moço, falou para ele: olha, eu acredito, mas eu não confio. E daí então, por que ele não poderia confiar? Ela não poderia confiar nele, porque ela não a conhecia. Por que é interessante a gente confiar no Senhor? É quando nós temos um relacionamento com o Senhor. Você entregaria o Tiago para alguém que você não conhece, Cleide? Você não confiaria, de forma alguma, não é, pastora? Então, Josué, ele teve que confiar no Senhor. E quando nós confiamos, implica então que nós devemos entregar, E quando nós entregamos, então nós temos que descansar. E quantas
das vezes nós até confiamos, mas nós não entregamos, né? Às vezes nós até entregamos, mas a gente diz, Deus está demorando demais, e aí eu não estou descansando, você não está descansando. E a palavra do Senhor vai dizer também que só podemos confiar no Senhor quando temos aquele relacionamento, como eu digo, né? Como nós já dissemos, eu entrego porque eu confio, eu entrego, logo eu descanso. E se eu descanso, eu espero. Amém? Eu espero. E nós estamos então em tempos de guerra, mas porque nós estamos também esperando pelo Senhor. E não desistindo. Um hino lindo. Olha, amados, eu fiquei tão à vontade, porque até os hinos que são adorados o Senhor aqui, são os hinos que a gente adora o Senhor. Sabe? Então o Senhor, Ele é adorado por você, por mim. Isso é maravilhoso, né? Então, quando entregamos, quando nós descansamos, então, nós esperamos. E a palavra do Senhor vai dizer, então, que confiar no Senhor é uma escolha. É uma escolha. Eu decido confiar no Senhor. Eu decido entregar ao Senhor tudo que eu tenho, tudo que eu sou. As minhas dificuldades, as minhas ansiedades. Sabe qual é o resultado de tudo isso quando nós não entregamos, nem confiamos e não descansamos? Ansiedade. Vai gerando no nosso coração uma ansiedade. E diz uma pesquisa aí que existe então 370 milhões de pessoas em depressão. É a ansiedade. A ansiedade então vai trazer tudo isso. E tudo isso porque nós não confiamos, não entregamos, não descansamos e logo não esperamos. Amém? Amém. Então, aquele que confia no Senhor é uma escolha. O Salmo 27 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. Aquele que confia no Senhor certamente não será abalado. Aquele que confia no Senhor não será abalado. São como os montes de Sião. Temos um hino que fala sobre isso daí. E também quando nós entregamos ao Senhor, logo nós então lançamos toda a nossa ansiedade sobre Ele. Está lá na palavra de 1 Pedro 5,7. Lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Cuidado de você. Então em Filipenses diz também que quando nós entregamos tudo ao Senhor, e Ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pelas orações. E como é que nós vamos confiar, entregar, descansar e esperar no Senhor? Quando temos esse relacionamento com o Senhor. Então, aquela moça, aquela senhora, ela não, então, andou naquele carrinho de mão porque ela não confiava naquele moço, ela acreditava. E o que acontece comigo de repente? Eu acredito em Deus, eu acredito em muitas coisas, mas confiar é diferente. Confiar é diferente. Então a palavra e tudo em João, vamos abrir só rapidamente. João 3:27. Obrigada, meu irmão, Deus abençoe. João 3:27, como eu disse, o Senhor estava ali então com um relacionamento, com uma conversa muito boa com Nicodemos, e de repente vamos ver o que o Senhor então falou para ele. E nesse mesmo tempo, enquanto Jesus então falava com Nicodemos, porque Nicodemos também sentiu essa necessidade de confiar, nesse mesmo tempo, a palavra do Senhor vai dizer assim, que João também estava nesse tempo, nesse mesmo tempo, E a palavra do Senhor diz que ele, eu vou ler aqui para os irmãos assim, melhor, Jesus, o 3:10, Jesus respondeu: você é mestre em Israel, nós já falamos sobre isso, E ainda não entende essas coisas? Eu
eu afirmo a você que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e testemunhamos e temos visto. E mesmo assim, vocês não creem em mim. Se vocês não creem em mim, nem quando eu falo sobre coisas como estas que acontecem aqui entre os homens, como então crerão ao falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu aos céus, senão aquele que veio do céu, seja o Filho de Deus. E como Moisés no deserto, lá vai estar ilustrando para Nicodemos, né? E como Moisés no deserto matou uma cobra, levantou numa estaca uma serpente de bronze, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus o amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por ele. E não há condenação para aquele que crê e confia no Senhor Jesus como Salvador e como Senhor. Há também uma diferença muito grande entre Salvador e Senhor. Ter Jesus como Salvador é muito bom, maravilhoso. Mas ter Jesus como Senhor implica então muitas coisas. Implica então tomar conta. É a mesma coisa quando já estamos falando de entrega. Quando Jesus é Senhor, então Ele tem o controle das suas vidas nas tuas mãos. Sabe? Ser Senhor, Jesus como Senhor, meu Deus, fui ver o dicionário, Senhor, lá, dicionário Aurélio diz assim, que Senhor é ser soberano, Senhor é ter controle. O Senhor tem controle da minha e da sua vida? Será que o Senhor tem verdadeiramente o controle da minha vida? Ou eu apenas acredito nele? Sabe? Então aqui para o Senhor, Jesus veio para isso, que todo aqueles que nele crê têm vida eterna. Então, eu digo para mim, para você, então nós somos cidadãos do céu. Então, e você tem o DNA de Deus. Sabe o DNA do Senhor? O Espírito Santo do Senhor está em você. Embora nós estamos aqui, nós temos uma identidade terrena, mas também temos DNA do Senhor. Temos a identidade do céu. E essa identidade, você conquistou você pelo Senhor Jesus. Essa identidade veio quando você recebeu Jesus como Senhor, como Salvador. A palavra Senhor, na palavra de Deus, está lá 600 vezes. Senhor. Então Jesus ele não quer ser só Salvador. Ele quer ser Senhor, ter controle, ter tudo nas mãos dele. É como uma criança. É como um bebê de colo, irmão. Se você não cuidar do seu bebê, né? Ele confia tanto em você que ele se joga nos teus braços, você não abraça, ele confia em você. Né? Quando o Samuel era menorzinho, então, a gente brincava muito com ele. E o pai dele jogava ele para cima e ele ficava esperando o pai dele pegar ele. Olha que confiança, olha que coisa tremenda. E isso seria o ideal. Isso seria o que o Senhor quer de nós, entregarmos a Ele, confiarmos nele. Porque aqui Josué, a opção dele era confiar e confiar. Hoje o sistema nos oprime, então nós temos que confiar e confiar. Nós cristãos não estamos tendo mais opções, irmãos. Os nossos adolescentes, nossos jovens, eles estão vivendo em tempos difíceis, em que nós, igreja, temos que estar assim bem juntinho deles, porque eles estão vivendo tempos difíceis, e nós também. Mas é necessário que confiamos no Senhor, entregamos no Senhor. Então, já estou terminando, não estou sem horário aqui. Sim, amém. Então, Jesus, nós, aqui nessa mesma conversa, nesse mesmo diálogo que Jesus aqui, então, com Nicodemos aqui, e Jesus passando, então,
palavra do Senhor está registrada aqui, que João também estava com seus discípulos. Sabe o que é o que eu acho mais tremendo? Mais tremendo, Senhor, é quando nós confiamos e entregamos ao Senhor, as outras coisas secundárias, elas não nos afetam. Elas não têm mais o poder de nos atingir, não tem mais o poder de tirar nossa visão, não tem mais o poder de nos colocar medo. Esse é o bom, esse é o legal de então entregar tudo ao Senhor, é confiar, ter essa intimidade, ter esse relacionamento com Ele, né? Porque então a palavra do Senhor diz que João estava andando com seus discípulos lá, aí veio o discípulo e falou assim: olha aqui, João, sabe, Jesus estava batizando lá também, e os discípulos nossos estão indo para lá. E ele falou assim, e João, eu acho isso tão interessante, irmãos, ele falou assim para o seu discípulo, né? A gente ouve isso, né, nas nossas igrejas, muitas vezes, aquele irmãozinho, né? E ele falou assim: olha, eu vim preparar o caminho da salvação, eu vim anunciar a salvação, Ele é o Senhor. Eu já falei para vocês, a palavra de Deus vai, se você continuar lendo, vai dizer assim, João falando para os discípulos dele: olha, eu disse para vocês então que eu só vim preparar o caminho, Ele é o caminho, Ele é o caminho. E nós, igreja do Senhor, estamos fazendo isso, amém? Nós estamos então anunciando o Evangelho como João Batista, nós somos os Joãos de hoje. Estamos então anunciando a palavra, né? Preparando o caminho, porque Jesus vai voltar, amém? Jesus está voltando. Então a palavra do Senhor diz, e João diz assim: olha, que diminua eu e que Ele cresça. Então, os nossos irmãos que ainda não têm salvação, nós temos então considerá-los mais excelentes, não é isso? Olha, nós vamos, eu vou. Na nossa igreja, então, nós estamos lá com o projeto de pequeno grupo, e é uma bênção o pequeno grupo. Pessoas vêm todas as quintas assim, todas as quintas, e cada dia é algo diferente que Deus tem feito. Deus tem feito. E olha, irmãos, Deus tem pressa. Deus tem pressa. E o Senhor tem pressa na minha e na sua vida, porque Ele está voltando, então é necessário confiarmos nele. Amém? Então isso implica uma entrega total ao Senhor. E no Salmo 39 diz: na tua presença, Senhor, estão todos os meus desejos, e a minha ansiedade não é te oculta. Amém? Então, descansar. Filipenses 4:7. Quando nós descansamos do Senhor, entregamos a nossa vida no Senhor, quando nós deixamos tudo nas mãos dele, Deus, a recompensa é o desfrutar da paz, o desfrutar da alegria do Senhor, o desfrutar da presença do Senhor, né? Então, o esperar no Senhor deve também esperar. Isso significa não tomar o controle novamente da sua vida. E nós entregamos e nós falamos: Deus, o Senhor está demorando demais, Deus, não aguenta esperar mais. Aí nós vamos lá e pegamos. Não é assim? Isso acontece comigo. Eu estou falando para mim, né? Mas aí o Senhor manda que não. Nós temos que então esperar com paciência. O Salmo 41 diz: esperei firmemente pelo Senhor, Ele inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Quando o ato de esperar em Deus, né? A Bíblia diz: espere pelo Senhor. Aquele que espera pelo Senhor é cuidado dele. Quando nós esperamos no Senhor, Ele tem cuidado de nós. O Salmo 33:18: eis que os olhos do Senhor estão sobre vocês, sobre nós, né? E quando esperamos pela sua misericórdia, amém? Bom e reto é o Senhor para aqueles que nele buscam. Então, confiar, o esperar é uma questão de relacionamento, é uma questão de esperar, de confiar, de estar junto. Eu confio no meu marido porque eu o conheço, eu sei quem ele é,
não é? Estou acabando, tem uma ilustração que diz também que um casal de idade, bem de idade mesmo, e ele, todos os dias, ele pegava o ônibus no mesmo horário. E estava indo uma jovem trabalhar e ela ia junto com ele, todos os dias. E aí essa jovem então começou a observar aquele senhor que ia com ela todos os dias e sentava no mesmo lugar. E isso passou meses. E ela então teve a curiosidade de perguntar para ele assim, mas senhor, o senhor vai todos os dias nesse mesmo lugar, onde que o senhor vai? Aí ele falou para ela assim, olha, eu vou ver a minha senhora, eu vou ver a minha esposa. E ela está muito doente, então eu vou visitá-la todos os dias. Só que ela teve mal de Alzheimer e ela não me reconhece. E ela perguntou, mas por que então o senhor vai visitá-la se ela não reconhece mais o senhor? Aí ele respondeu, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Amém? Eu sei quem ela é. Então, as pessoas aí fora, de repente não sabem quem você é, mas você sabe quem você é. Nós sabemos quem somos Deus. Nós sabemos em quem nós temos crido. Aleluia. Nós sabemos aonde vamos passar a eternidade. Porque o Senhor nos fez para a eternidade. O Senhor nos fez para a eternidade. Nós não mais morreremos. Vai morrer a carne, mas o Espírito é para sempre. Nós não vamos morrer mais. Quando eu fiquei sabendo, na minha ignorância, eu achava assim que morreu, acabou, né? A gente fala, quando nós não conhecemos Jesus, a gente pensa dessa forma. Mas depois eu conheci Jesus e eu descobri que eu não vou morrer mais. Glória a Deus. Você não vai morrer mais, irmãos. Nós vamos passar então a eternidade com o Senhor quando Jesus voltar ou quando Jesus vier nos buscar. Amém? Amém. Que o Senhor nessa noite venha trazer no nosso coração, no meu coração, essa paciência, esse amor de esperarmos por Ele em todas as circunstâncias, em todas as áreas, em tudo. É necessário que o Senhor Jesus seja Senhor da minha e da sua vida. Seja Senhor. E quando Ele é Senhor, a história muda. Aleluia. A história muda. Porque você descansa. E você não fica mais naquela ansiedade de vai e volta, e passa ano, e entra ano, meu Deus, isso não acontece, meu Deus, por quê? Porque então quando nós temos Jesus como Senhor, entregamos tudo nas mãos dele, certamente teremos uma vida não de paz assim com o mundo, não teremos mesmo, mas teremos paz com o Senhor. Amém? Nessa noite também nos abençoar e te abençoar nessa noite em nome de Jesus. As mulheres estão de parabéns. Tá lindo, lindo mesmo. E que o Senhor nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém?